O maior inimigo do comunismo não é o capitalismo, é a economia. Neste vídeo você vai entender por que comunistas precisam mentir sobre ela e por que a realidade econômica sempre vence. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por R2, o Top Gun, revisado por Sr. Smith e será narrado por mim, Djalma Guedes. Nas últimas décadas, observamos o surgimento de uma nova e desesperada linha de defesa no pensamento comunista. Durante quase um século, eles tentaram convencer o mundo de que sua teoria era economicamente superior. Prometeram que o planejamento central traria abundância, tecnologia e igualdade. Mas, como a realidade é teimosa e os fatos econômicos insistem em humilhar a teoria marxista, a solução que restou foi desqualificar o árbitro. Hoje o argumento mudou. Eles não tentam mais provar que a economia socialista funciona. Eles dizem que a economia é uma pseudociência. Ou então, ela não explica o real funcionamento da sociedade. Essa é a resposta padrão quando alguém aponta o óbvio. Preços, incentivos e escassez continuam existindo, mesmo sob governos socialistas. O curioso é que os economistas previram exatamente isso. E o nome dessa previsão foi Ludwig von Mises, em seu ensaio de 1920, O Cálculo Econômico no Socialismo. O texto é curto, direto e destrói a base do planejamento central, não por ideologia, mas por lógica pura. Mises lançou uma bomba no colo da intelectualidade da época com uma pergunta simples. Numa economia onde o Estado é dono de tudo, como é que você sabe quanto custa fazer um parafuso? Parece uma pergunta boba, mas ela destrói o socialismo. No capitalismo, o preço de um simples parafuso carrega informações condensadas: a escassez do minério de ferro, o custo da energia, o salário do operário, o frete do caminhão e a demanda da construção civil. É um sinal vital resultante de milhões de interações. No socialismo, todos os meios de produção pertencem ao Estado. Não há propriedade privada, logo não há trocas voluntárias. E sem trocas, não existem preços reais. Sem preços, o planejador central fica cego. Ele não tem como calcular o custo de oportunidade. Ele não sabe se é racional usar aço ou alumínio, se constrói uma ferrovia ou uma estrada. Ele não tem base para comparar. Mises mostrou que sem esse mecanismo, o socialismo não consegue medir eficiência e acaba decidindo tudo por critérios políticos ou pelo chute. Como ele mesmo cravou, sem preços de mercado não há economia, há apenas administração de estoques. Décadas depois, Friedrich Hayek expandiu essa ideia. Em O Uso do Conhecimento na Sociedade, ele explicou que a informação econômica está espalhada entre milhões de indivíduos. Cada pessoa, ao comprar ou vender, transmite um fragmento de informação, e o preço é o sinal que coordena tudo. No comunismo, ao eliminar o mercado, o Estado destrói esse sistema de comunicação. É como tentar operar um corpo humano arrancando o sistema nervoso. O planejador tenta substituir o conhecimento de milhões de pessoas por planilhas e suposições. E o resultado? Caos, produção errada e desperdício. Os exemplos históricos confirmam a teoria. A União Soviética, mesmo com recursos vastos, enfrentava filas e produtos de péssima qualidade. Na China maoísta, decisões centralizadas geraram fome em massa. Em Cuba e Venezuela, a história se repete. Controle de preços, moeda podre e colapso. Em todos os casos, ignoraram o cálculo econômico e obtiveram exatamente o que Mises previu: descoordenação e miséria. Aqui vai uma reflexão direta a você. Quantas pessoas já morreram pelo comunismo? Pessoas que não tiveram escolha e foram brutalmente abusadas por um governo opressor.
Bom, eu tenho a resposta. No mínimo, os comunistas mataram 62,7 milhões de pessoas. No nazismo, o total foi de 27,5 milhões. Por que só um deles da cadeia? Bom, eu deixo o questionamento com vocês. Diante desse histórico desastroso, comunistas modernos tentam mudar o campo de batalha. Em vez de defender o socialismo com dados, eles atacam a própria economia. Argumentam que ela seria burguesa, ideológica e imprecisa. Mas há um problema. A economia é uma ciência lógica e empírica. Ela parte de princípios verificáveis: escassez, incentivos, escolhas, custo de oportunidade, e testa previsões no mundo real. Não se trata de achar bonito o mercado, mas de observar o que funciona. Quando um governo congela preços e o resultado é escassez, isso não é opinião, é evidência. Quando imprime moeda e gera inflação, isso não é ideologia, é consequência direta da teoria monetária. Nenhum dogma socialista conseguiu alterar essas leis econômicas básicas. Outra defesa comum é dizer que o comunismo seria moralmente superior, ainda que economicamente ineficiente. Mas, como apontou Milton Friedman, não há nada moral em um sistema que gera fome e miséria. A boa intenção não enche barriga. A economia não é uma questão de desejo, e sim de restrição. Ignorar isso é como ignorar a gravidade porque ela é injusta, entre aspas. Os comunistas confundem juízos de valor com leis naturais de mercado. O fato de querermos igualdade não muda o fato de que os recursos são escassos. Quando o Estado tenta impor igualdade forçada, ele precisa usar coerção e acaba destruindo os incentivos que criam riqueza em primeiro lugar. O que irrita tanto os comunistas é que a economia liberal previu o fracasso deles com décadas de antecedência. Mises em 1920, Hayek em 1945, Friedman nos anos 70, todos foram confirmados pela lógica. O comunismo tenta moldar a realidade à vontade. Quando a realidade resiste, o comunista culpa o termômetro. Os webcomunistas ficam furiosos quando alguém cita Mises. Vá no X e pesquise. Eles tentam atacar Mises como pessoa, mas não rebatem nenhum argumento. Chamar a economia de pseudociência é um recurso emocional. O que os críticos não entendem é que a economia, especialmente na tradição austríaca, não depende de experimentos controlados, porque lida com a ação humana, algo que não se repete exatamente. Mises explicou isso claramente em sua praxeologia. O estudo da ação humana parte de axiomas lógicos, não de laboratório. Isso não a torna menos científica. A matemática também parte de axiomas. A diferença é que a economia lida com comportamento humano, e o ser humano é livre, mas ainda sujeito a consequências. No Brasil, o desprezo pela economia se repete em escala menor. Políticos falam em controlar preços da gasolina, proteger o povo congelando aluguéis ou criar empregos imprimindo dinheiro. Sempre dá errado. E sempre dizem que foi falta de vontade política, nunca que o modelo é inviável. Mas a economia não perdoa. Quando o governo tenta driblar a realidade dos incentivos, o resultado é previsível: inflação, desemprego e queda de produtividade. O país não quebra por maldade do mercado, mas por desobediência às leis básicas da ação humana. Não acredite em políticos. Compre Bitcoin e salve sua família. O comunista pode gritar que a economia é pseudociência, mas não pode escapar da realidade econômica. O cálculo de Mises continua válido. Sem preços,
não há racionalidade produtiva. Sem propriedade privada, não há sinal de eficiência. E sem mercado, não há como coordenar milhões de decisões individuais. A economia não é perfeita, mas é a melhor ferramenta que temos para compreender o mundo real. Ignorá-la é escolher a cegueira. E como a história mostrou, o preço dessa cegueira é sempre o mesmo: escassez, repressão e colapso. O comunismo não fracassou por falta de fé. Fracassou porque ignorou e ou mentiu sobre a lógica econômica. Se esse vídeo chegar em algum comunista, nada pessoal. São apenas fatos e lógica. Vou parafrasear aqui Ayn Rand. Você tem o direito de ignorar a economia, mas não tem como evitar as consequências de ignorá-la. A realidade sempre manda o boleto, e ele vem com juros altos. E obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, compre Bitcoins e viva a liberdade!